Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de dezembro. Já estamos, então, no mês de dezembro, início do ano litúrgico, nessa caminhada de preparação para o Natal, na primeira semana do Advento. Um ano se passou, ano de tantas dificuldades, poderíamos assim dizer, incertezas, mas eis que estamos aqui em dezembro. Já diante deste mês de dezembro, ainda passando por algumas situações que talvez inquietem o nosso coração. Mas tenhamos a certeza, Deus está conosco. Deus que nos convida a confiar inteiramente a Ele. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então esta terça-feira, dia 1º da primeira semana do Advento, nos convida a refletir este Evangelho, aonde Jesus eleva esta oração sacerdotal. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Nós vemos aqui no Evangelho de São Lucas essa característica do esconder e encontrar, o estar oculto e ser revelado. Então, Deus nos convida a perceber os mistérios escondidos do seu amor, da sua presença entre nós. Mistérios esses que vão se fortalecendo ainda mais na preparação para o Santo Natal, aonde o Eterno veio nos visitar, aonde o próprio Deus tomou a nossa fragilidade, a nossa natureza humana, para que pudéssemos assim ser salvos. E Ele diz: porque tudo isso foi do teu agrado. Tudo é do agrado do Pai, sobretudo a nossa salvação, para que assim possamos fazer parte deste povo eleito. Mas aí o Senhor continua dizendo que Ele revela o Pai e somente Ele conhece o Pai. E, amados irmãos e irmãs, Ele continua dizendo: somente o Pai conhece bem o Filho. Esta unidade entre Pai e Filho, e aí poderíamos até dizer aqui, o evangelista não coloca, não trata dessa questão, mas esta comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. E então Jesus confidencia algo aos discípulos: felizes os olhos que veem o que vós vedes, bem-aventurados. Aqui o Senhor então concede aos discípulos uma bem-aventurança. Bem-aventurados olhos que veem o que vós vedes, pois muitos quiseram ver
e não foram capazes de ver. Assim, esta palavra também nos remete, de certa maneira, àquilo que está na carta aos Hebreus. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Peçamos ao Senhor esta graça, que o nosso olhar, o nosso coração, a nossa vida inteira esteja fixa em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.